Um dia eu estou no meu trabalho e me ligam, o Nicolau morreu. Aonde vai ser o enterro? Em Carapicuíba. Eu vou para lá. Cheguei no cemitério, toda a família lá dentro de uma capelinha. Eu entrei, vi o cadáver do Nicolau num caixão coberto de flores. Olhei para o meu amigo Nicolau. O cadáver tinha até um sorriso. Olhei, fiquei satisfeito. Fui lá só para me despedir do meu amigo mesmo. E vou esperar agora ele ser sepultado. Aí saí da capelinha, todo mundo chorando, uma choradeira, uma gritaria. Saí da capelinha, fui lá fora na calçada, a capela está ali, eu sentei na guia, eu vou ficar esperando agora o enterro do Nicolau. Estou lá esperando, aí chega um homem, vestido normal, ele se abaixa. Quando ele se abaixou, dentro do bolso aqui tinha um maço de cigarro. Eu vi o maço de cigarro. Ele olhou e disse assim: o senhor é pastor, não é? Eu falei, sou. O homem estava vestido à paisana, normal. Sou. Muito prazer, pastor. Eu sou o padre da família. Falei, tudo bem, padre? Levantei. Tudo bem? Cumprimentei o padre. Pastor, a família me chamou aqui porque todos são católicos. E me pediram para fazer a cerimônia fúnebre do falecido. Mas nós sabemos que ele se converteu e se batizou na sua igreja. Falei, é verdade. Então vamos fazer o seguinte, pastor. Vamos fazer juntos a cerimônia fúnebre do Nicolau? Eu falei, tá. Aí o padre me disse, então vamos combinar, pastor. Eu faço as rezas e você prega. Porque vocês são melhores para pregar. Eu falei, tá bom, seu padre. Aí entramos lá na capelinha, o padre botou a roupa dele, né? Aquela roupa preta de padre. Ele ficou do lado de cá do caixão, eu fiquei do lado de cá do caixão, e a capela lotou, porque eram as últimas palavras, todo mundo quis entrar. Aí o padre pegou um livro e começou a ler as rezas. É interessante isso, né? Eu vou, por exemplo, num casamento em igreja católica, até a oração o padre tem que ler? O padre não sabe orar, não sabe rezar? Faz não sei quantas cerimônias fúnebres, faz não sei quantos casamentos aí por mês, não sabe fazer um casamento sem ler? Aí, o padre foi lendo a reza, ele lia a reza em voz alta, e todo mundo, todo mundo arrancando os cabelos, chorando, se debatendo, e o padre lendo as rezas, e todo mundo, Agora o pastor vai dizer algumas palavras. Aí eu abri a minha Bíblia e li as palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Aí comecei a falar, essa foi a fé desse homem. Esse homem morreu com essa fé, acreditando nessas palavras. Eu fui falando que o Espírito Santo foi me dando. E aquele pessoal que estava, foi parando de chorar, até que não tinha mais um choro, não tinha mais um lamento.
e olhava para as pessoas em volta, todo mundo olhava para o outro lado. Terminei a minha parte. Antes que levassem, o caixão, eu saí da capela. Quando eu saí da capela, veio um monte de gente atrás de mim. Esvaziaram a capela, deixaram o padre lá com o defunto. Só o corpo, Porque a alma Jesus já tinha levado. Pastor, me dá o endereço da sua igreja, me dá o endereço da sua igreja. É claro que eu dei, Lógico. Mas o preconceito existe por falta do conhecimento. Nós somos barrados, somos perseguidos, somos criticados, somos xingados, somos ofendidos. Eu não estou falando só de mim, não. Eu nem dou bola para isso. Nem ligo para o que falam de mim. Quem tem medo de crítica não deve pregar o evangelho, não. Quem tem medo de ser criticado não deve fazer a obra de Deus. Eu nem dou bola. Podem falar de mim o que quiserem, mas falam também de você, dentro da sua casa. Mas eles falam de você, eles criticam você, eles ofendem você, porque eles não conhecem quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia que eles conhecerem, toda lágrima será enxugada. Nós não choramos em funeral. É muito interessante isso, a gente não chora em funeral. Eu estou com vontade de falar, vocês querem ouvir? Quando eu ainda não era pastor, acho que eu tinha uns 24 anos de idade aproximadamente, eu só andava com os pastores porque eu gostava. Eu largava a minha agência de propaganda e ia com eles. Gostava de acompanhá-los. E uma vez a gente estava na Secretaria Executiva da Igreja do Evangelho Quadrangular, o meu tio Jaime Palharim, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior evangelista do século XX aqui no Brasil. Meu tio estava muito ocupado e o pastor Oséias, que tinha mais ou menos a minha idade, falou para o pastor Jaime: Pastor Jaime, morreu a membro fulana de tal e a família quer que o senhor vá fazer a cerimônia fúnebre. Meu tio falou: não tenho tempo, eu estou cheio de serviço, não vão vocês fazer a cerimônia fúnebre. Aí, sim senhor, saiu o pastor Oséias e o pastor Celso e eu fui junto. Fui na bagagem, peguei uma carona e fui. Era em Barueri, se eu não me engano. Quando nós chegamos, era uma casa, tinha bastante gente na frente. A casa também tinha muita gente, a família era numerosa e a defunta estava dentro de um caixão lá na casa. Assim que eu pus o pé, que eu saí do carro, uma das filhas da falecida veio falar comigo e disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pergunta para eles, eu não sou pastor. Não, mas eu quero perguntar para o senhor. Sabe o que acontece, pastor? A minha mãe era uma serva de Deus. Ela realmente servia ao Senhor. Era um exemplo para todos nós. Minha mãe era muito amada, muito querida. E a minha mãe morreu. Está lá dentro. E eu queria saber se a minha mãe, que nós temos certeza absoluta que ela foi salva, que ela foi para o céu, que ela está no paraíso, nós queríamos saber se ela lá do céu consegue ver essa multidão dentro de casa e como ela era amada, querida. Eu não tinha teologia, eu não tinha nada, nem sabia o que responder, nem era pastor. Eu disse: olha, eu acho que lá no paraíso Deus deve ter um sistema de transmissão ao vivo, que nem a gente fica vendo, por exemplo, notícias de outros países na mesma hora em que estão acontecendo.
a gente assiste na TV. Quem sabe Deus não tem um monitor grande ali e mostra para tua mãe aqui o funeral, como ela é amada, querida. Pastor, será? Eu falei, quem sabe? Quem sabe? Tá bom, muito obrigada, muito obrigado. Mas eu não sou pastor. Obrigado, pastor. Ficava me chamando de pastor. Aí nós entramos na casa, o caixãozinho no meio da sala, a defuntinha lá, deitada, rodeada de flores. E assim, era uma mulher miúda, magrinha, uma mulher pequenininha já, de idade. Ela realmente era uma serva de Deus. Aí quando o pastor Oséias começou a falar, ele estava aqui na cabeceira do caixão, as pessoas fizeram muito silêncio para ouvi-lo. Aí o pastor Celso começou a falar, e as pessoas também fizeram muito silêncio para ouvi-lo. Ele disse coisas lindas. Aí o pastor Oséias diz assim: agora o pastor João Ribe vai fazer uma oração. Eu não era pastor, mas convocado a orar, falei, eu vou orar. Todos aqui na sala, deem as mãos agora, vamos orar. Feche os olhos, por favor. Aí eu estou segurando a mão do Celso, o Celso está segurando a mão do Oséias e a defunta aqui no meio, assim. Aí eu começo a orar. Senhor, essa tua serva está aí no paraíso, a família sabe disso. Mas as filhas gostariam muito que a mãe estivesse assistindo essas homenagens, que ela visse aqui o quanto ela é querida. Senhor, se for possível, permita que ela veja o que está acontecendo aqui. Quando eu falei isso, eu abri os olhos e olhei para a defunta. O Celso abriu os olhos e olhou para a defunta. E Oséias abriu os olhos e olhou para a defunta. A defunta estava assim. Quando eu disse, permita que ela veja o que está acontecendo aqui, a defunta fez assim. O Celso se tornou depois deputado estadual. O pastor Oséias continua na igreja. E toda vez que o Celso me encontra, ele comenta essa história. Já tem muitos e muitos anos que isso aconteceu. Eu vou dizer uma coisa para você. A morte existe para a humanidade. Mas para quem é de Cristo, a morte não existe. Quem crê em Jesus, passou da morte para a vida. Nós nunca mais morreremos.